essa virada. E vocês que nasceram depois, já nasceram nessa 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 vocês por um lado, já nasceram nessa vocês por um lado, a modernidade não vocês por um lado, que é a relagem, vocês por um lado, que é a relagem, vocês por um lado, que é a relagem, vocês por um lado, que é a relagem. Pulso de progresso no país, né? Pulso de progresso no país, né? Pulso de progresso no país, né? Cresce de progresso no país, né? Cresce de progresso no país, né? Nós temos que perceber que nós temos já de algum tempo para cá, nós temos já de algum tempo para cá, nós temos já de algum tempo para cá, 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 de algum informações e, portanto, de ansiedades globais. Um mundo de diversidade, de pluralidade. Não há uma cidade de pluralidade. Não há um princípio de pluralidade. Cada um define. Não há um princípio de pluralidade. Cada um define. Não há um princípio de pluralidade. Cada um define. Não há. Isso é interessante, por um lado, é liberdade, mas por outro lado cria um caos, porque nós vivemos numa sociedade, nós precisamos ter um mínimo de entendimento, e isso hoje às vezes está ficando difícil, não é? Às vezes até dentro de casa o entendimento é impossível, as linguagens, os valores, os interesses são completamente desencontrados. Nisso tudo, nesse caos pós-moderno, predomina o chamado secularismo. O que significa isso? É que, muito diferente, já completamente diferente da Idade Média, onde havia o temor a Deus, é que norteava a vida das pessoas, para as decisões práticas da vida, para o cotidiano da maioria, da grande maioria das pessoas, não há nenhuma referência a Deus, nenhuma referência a uma autoridade externa,
há uma completa submissão à ordem instituída e que se processa sem qualquer referência a um absoluto. Esse espírito secular que domina a nossa sociedade hoje em dia. Então, isso também é parte desse caos pós-moderno. Cada vez mais as nossas sociedades avançam no secularismo. País como Estados Unidos, que a gente achava que era um país protestante, não é? Podem estar certos. O que decide lá a cabeça do Obama ou do outro que é mormon, que vai ser presidente ou não vai, não faz diferença nenhuma. Porque na hora de decidir, Deus está fora. Se vai invadir o Iraque, se não vai invadir o Iraque, se vai bombardear o Irã, se não vai, é decisão completamente baseada em valores imediatistas, interesses políticos, comerciais, coisas terrenas que norteiam as decisões dos países. As grandes decisões do nosso país também. E as decisões da vida das pessoas. Quem hoje, quando vai tomar uma decisão, pergunta: o que Deus quer de mim nessa situação? Quem faz essa pergunta? Uma meia dúzia de crentes, não é? De cristãos, graças a Deus. 7 mil talvez? Chega a 7 mil? Porque a gente é invadido por esse espírito secularista, irmãos. Vamos fazer? Vamos. É bom, tal. Deus abençoe o meu projeto. Mas não era o contrário? Não era para a gente perguntar antes qual que é o projeto de Deus? Secularismo, irmãos. Nas decisões do conselho da igreja, decisões das entidades da igreja. E nas escolas, então, nem se fala. Na política, então, nem se fala. No comércio, então, nem se fala, não é? Vai falar com o comerciante que ele precisa pautar-se a sua vida comercial nos valores cristãos. O que ele vai falar? Ah, não, aqui é diferente. Se eu for fazer isso, eu não prospero. Se eu fazer isso, não vou ter lucro nenhum. Se eu for... Bom, então você está baseando em outros valores, que não são os valores cristãos, né? É essa sociedade que nós estamos. Secularismo absoluto. Nessa situação, a autonomia do sujeito é também total. Os filhos adolescentes já chegam, não, eu que decido a minha vida. Você não tem nada com isso. Autonomia total do sujeito. Eu quero que seja assim. Briga de condomínio, já viram? Aqui existe, não é? Não, eu quero. Em Juiz de Fora eu cheguei a ver um que pintou a fachada do seu apartamento de uma cor diferente dos outros. Não, eu quero pintar, é meu, esse pedaço aqui é meu, eu pinto do jeito que eu quero. Autonomia do sujeito. Esse é uma das marcas do nosso tempo também. E vai falar que não. Conselho de igreja vai chamar a atenção de alguém? Não, eu acho que eu sou crente assim, eu acho que eu posso ser crente desse jeito. Na família, pais e filhos, nas escolas, as crianças, adolescentes que agridem os professores e impõem que quer ser aprovado, que quer ter a sua nota revista, que não aceita diferente. E assim, relacionamentos humanos pela sociedade afora. E nisso tudo, um dos valores que predominam é o valor estético. Não é o conteúdo, é o que aparenta ser. Não é o que é o que aparenta ser. Você ser bom ou ser mal, não. Você tem que ter uma fachada, ser artista para fazer todo mundo acreditar que você é honesto. Ser honesto não faz diferença nenhuma, não. Mas você fazer os outros acreditarem que você é honesto, é bom. Você cuidar da ecologia
Isso aí é para os verdes, né? Mas você fazer a imagem da sua empresa parecer que ela tem uma preocupação ecológica, isso sim, porque isso rende, não é? Percebem? A ênfase na estética, no que aparenta ser, não no que é. Aí está a aparência, o corpo, começa com o corpo, não é? É muito mais, eu me preocupo muito mais com a minha forma física externa do que o meu conteúdo interno, espiritual, moral, emocional. Percebem? Pós-modernidade. Eu preciso que todo mundo acredite que eu sou crente, que eu sou um crente sincero. Se eu sou muito, não faz. Eu preciso que todo mundo veja que eu estou louvando. Todo mundo veja que eu estou louvando, não que eu esteja realmente em comunhão. Percebem como é que isso vai infiltrando tudo na vida da gente? Aparência muito mais do que a essência. Seguinte, faz favor. E naturalmente que há uma dimensão espiritual dessa crise toda que o mundo está vivendo hoje, não é? No fundo, nós todos temos uma aspiração pela eternidade. Há um dito, né, que Deus colocou, um versículo bíblico, né, Deus colocou a eternidade no coração de todos nós, não é? Santo Agostinho falava, né, nós temos esse vazio que tem a forma de Deus, é Deus que preenche, não é? Isso não mudou nada, gente, isso continua sendo, as pessoas continuam carentes, só que não admitem, só que não dão o braço a torcer, só que nem percebem que estão carentes. Dificuldade hoje, não é? As necessidades humanas continuam as mesmas, mas as pessoas nem têm noção das suas dificuldades. Se enchem de droga, se enchem de bebida, festa, embalo, rock and roll, cada vez mais, porque tem que injetar ânimo e energia, e tem que funcionar, e tem que parecer bem, não é? Tem que ser bonito e atraente, interessante, e ter sucesso. Mas as reais necessidades continuam lá dentro da pessoa. As necessidades espirituais continuam, as necessidades emocionais continuam, as necessidades relacionais continuam. Nós continuamos limitados, nós não somos deuses, nós continuamos incoerentes, porque a nossa razão dá conta de umas coisas, de outras não dá. Nenhum de nós consegue ser totalmente perfeito. Temos que admitir as nossas limitações. Todos nós estamos no horizonte da morte, a finitude. Não adianta achar que é super-homem, não adianta achar que bombou muito. Tem um amigo que fala assim: vai ser um defunto bonito, né? Malhado, bem sarado, né? Mas vai ser um defunto. As pessoas não enxergam isso. Essa é a situação, essa dimensão espiritual da crise que nós estamos vivendo. E esse conflito existencial que continua dentro da pessoa, não é? Carente, tentando negar isso, se iludindo que é forte, que é super-homem, que dá conta por si mesmo, que não precisa dos outros, que não precisa de Deus, que pode decidir sua vida a despeito da família, dos pais, mães, amigos, esposo, esposa. Não deu certo, descasa, arruma outra, não é? Essa é a crise que nós estamos, esse é o momento complicado do mundo que nós estamos vivendo. E aí? O seguinte, faz favor. Diante disso, tem solução?
está tudo perdido. Existe esperança ou não? Onde nós podemos buscar esperança, não é? Lamentações nos diz, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Alguém estava dizendo esses dias que o difícil é fazer as pessoas perceberem isso. Na lida com as pessoas, para ajudar as pessoas, hoje nós precisamos ficar atentos para um momento em que há uma quebra nesse espírito pós-moderno, para a palavra de esperança poder entrar. Porque a defesa é muito rígida, a carapaça é muito rígida, a onipotência pós-moderna, do sujeito pós-moderno, é quase absoluta. Difícil ser pastor hoje, difícil ser conselheiro, difícil ser professor, difícil ser pai, mãe, não é? Difícil ser jovem também, está difícil hoje, não é? O que pode nos dar esperança, não é? Nós temos essa mensagem de esperança. O grande desafio está nessa palavra que nós temos repetido tanto e que às vezes não entendemos a extensão que ela traz. Nesses dias teve um culto de formatura da medicina lá em Juiz de Fora, mais um culto. E o pastor convidado foi de uma igreja muito simples, e ele mesmo, uma pessoa muito simples, mas um dos alunos, uma menina era da igreja dele, ela organizou o culto com os seus colegas e coube a ele fazer o sermão. E ele fez um sermão, nada daqueles sermões eruditos, que pastor organiza, muito menos com 3 pontos, divisões, nada disso. Uma mensagem simples do Evangelho. Leu Gênesis, a tentação, a serpente, que sinalizava para Jesus, Jesus é a salvação. Uma mensagem simplíssima. E essa mensagem simplíssima do Evangelho, que é a mensagem da salvação do Evangelho. Terminado aquilo, eu estava dirigindo o culto, eles me convidaram para dirigir e ele pregar. Eu falei com os formandos o seguinte: olha, vocês ouviram aqui hoje uma mensagem que vocês não vão ouvir em nenhum outro lugar. Os sermões que vocês vão ouvir nas outras igrejas, porque tem várias celebrações, né? O discurso do paraninfo, o discurso do patrono, vão ser totalmente diferentes desse discurso que vocês ouviram aqui hoje, dessa mensagem que vocês ouviram aqui hoje. Por quê? Porque todos vão falar com vocês que vocês precisam ser bons profissionais, que vocês precisam ser bons médicos, que vocês precisam ter compaixão pelas pessoas, que vocês precisam pensar não só no conhecimento científico, mas na necessidade do ser humano. Ótimo, mensagem bonita, mensagem que esbarra num ponto simples: na incapacidade do ser humano de fazer tudo isso. Essa é a questão. Mensagem otimista, mensagem humanista, mensagem de boa vontade, é muito bonito, claro. Só que nós não somos bonzinhos, nós não somos capazes, nós não damos conta disso. Nós precisamos de mais alguma coisa, não é só boa vontade. Nós precisamos de salvação. A condição humana é tão miserável que é uma situação de perdido, sem rumo, sem esperança. Se houvesse outra solução, Jesus não precisava vir e morrer na cruz, não é verdade? Então, a condição humana é de tão desesperada de que precisa alguém vir e resgatá-lo, salvá-lo.
E a questão do homem pós-moderno continua sendo a mesma. A questão é de salvação, não é de evolução, não é de evolução, não é de boa vontade. É preciso de uma intervenção de Deus. É preciso, então, reconhecimento da condição humana, abrir mão da onipotência que é típica do ser humano hoje, essa vaidade de que eu dou conta, eu faço até a minha religião do meu jeito, não é assim? Eu pego um pedacinho daqui, eu pego um pedacinho dali, eu monto o meu quebra-cabeça religioso do meu jeito, e às vezes até consigo que alguns me acompanhem na minha nova seita, né? Mas se não acompanhar, eu fiz a minha intimidade, eu tenho lá a minha religião. Essa onipotência, até diante de Deus, não é? Diante da vida, diante dos outros, precisa ser quebrada. Reconhecer a solução numa pessoa, não é numa doutrina, não é numa filosofia, não é numa religião, é numa pessoa, que é Jesus Cristo. E o desafio, a esperança que resta, é a gente abrir mão da resistência que isso nos traz. Nós fechamos-nos em nós mesmos, nós achamos que nós podemos dar conta, nós achamos que somos donos da nossa vida, nós achamos que todo mundo está errado e que nós estamos certos. Abrir mão dessa resistência e entregar-se nas mãos de Deus, né? Entregar-se nas mãos de Deus. Mais um. E se abrir a essa proposta de relação interpessoal, não é? A proposta do Evangelho é mais do que de uma espiritualidade. Amanhã nós vamos falar sobre espiritualidade e saúde, não é? Essa é a maneira de abrir o diálogo, não é? De quebrar resistências, não é? Mas nós sabemos que não é possível ficar só no campo de uma espiritualidade difusa. O que o Evangelho propõe é uma relação interpessoal entre nós e Deus, é uma relação de institucionalidade, aliás, de interpessoalidade, que é até maior do que as relações institucionais. É mais do que pertencer a um grupo, é mais do que ser membro da igreja, é estabelecer um vínculo pessoal com Deus, é cultivar intimidade com Ele. É claro que esse projeto de Deus se estende numa comunidade, ninguém vive essa relação isoladamente. Assim como nós precisamos de uma família para nos crescer, nos nutrir fisicamente, emocionalmente, nós precisamos de uma família maior que nos sustente espiritualmente. Mas a esperança última se estabelece numa relação interpessoal, mais do que institucional, mais do que nessa espiritualidade difusa. Mais um. O que o Evangelho propõe é uma nova dimensão de vida baseada na fé, não na razão, baseada na fé, não na estética, nas aparências, mas baseada na fé. Essa dimensão de vida, essa relação interpessoal de fé junto a Deus, é que vai dar fundamentação aos valores que nós tanto carecemos na nossa vida e que a nossa sociedade está tão carecente. E é também a partir dessa nova dimensão de vida, de fé, que nós vamos construir um sentido para a vida. Não é nenhuma surpresa chegar à conclusão que o homem pós-moderno, o ser humano, a maioria das pessoas, inclusive os jovens, inclusive os velhos, não tem nenhuma
uma proposta de vida consistente. Não enxerga e não vislumbra nenhum sentido para a sua vida. Estão vivendo, estão buscando prazer, estão até estudando, estão até correndo, viajando, consumindo, gastando, mas para quê? Aquela velha pergunta continua sem resposta, cada vez mais sem resposta. É nessa dimensão de fé também que nós poderemos construir um sentido para a vida, saber o que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, que sentido tem o que eu faço, o que poderá ser da minha vida futura, coisa que lá no íntimo nós sabemos que nós precisamos responder, mas que nós negamos, esquecemos, e que o mundo de hoje estimula ao esquecimento delas. Abafar as verdadeiras questões, correr atrás do inconsequente, correr atrás do vulgar, correr atrás do que está aí na moda, está aí todo mundo fazendo. Mais um? Na verdade, a proposta do Evangelho é uma proposta de contracultura. Isso quer dizer o quê? O desafio do Evangelho é que cada um de nós, na sua vida pessoal, se coloque na contramão disso tudo. Consciente disso, consciente da maluquice que está esse mundo, consciente do buraco que está projetado aí na frente, em que todo mundo está se metendo, eu vou dar meia volta, eu quero um outro caminho, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para os meus filhos, não é isso que eu quero para o meu cônjuge, não é isso que eu quero para a minha vida. Na verdade, a proposta do Evangelho sempre foi, e hoje, mais uma vez, é uma proposta de contracultura. Precisamos enxergar cada vez melhor qual é essa cultura dominante aí à nossa volta e dizer, não, a minha é outra, eu estou noutra. E acreditar, não é? Que um outro mundo é possível, um dito muito bonito, que tem norteado um movimento social, não é cristão, tem muitos cristãos nesse movimento, mas não é necessariamente um movimento cristão, mas que aponta essa utopia que nós precisamos saber. Um outro mundo é possível. Nós sabemos que um outro mundo é possível, está sendo oferecido. Uma outra realidade de vida está sendo oferecida, está aí diante de nós. O que nós precisamos é coragem para assumi-la. E essa expressão também que eu tenho ouvido muito nas afirmações do pastor Hernandes, mas eu não sei se é dele essa frase. O grande desafio, além de assumir uma postura pessoal, é nós construirmos comunidades do reino, que sinalize para esse mundo alguma coisa diferente, que mostre para esse mundo que é possível ser feliz de outra maneira, é possível ter uma vida equilibrada, sadia e sinalizando outros valores, sinalizando outros princípios, vivendo de uma outra maneira, encarando os problemas de uma outra ótica, vivendo nessa perspectiva da fé que Jesus nos trouxe e que foi revelada a nós, uma vez por todas, não é? Nossos antepassados de Jequitibá e outros foram fiéis aos desafios do seu tempo, não é? Eram desafios diferentes dos nossos. Hoje, os desafios que nós enfrentamos são tremendos, mas precisamos ter a mesma coragem e nos posicionar com a lucidez que o tempo de hoje exige, acreditando que um outro mundo é possível, acreditando que nós podemos construir comunidades que sinalizem, vidas e comunidades que sinalizem o reino de Deus, até que Ele venha. Amém?
que terminei, né? Acho que é a última, né? Ok. Ok. Falei muito? 9h30. Se tiverem ânimo para alguma pergunta, algum comentário, sempre é bom. Se não, estiverem cansados, também eu compreendo. Então, o que eu quis mostrar? Que nós estamos mergulhados numa crise. Tem a dimensão pessoal da crise. Cada um de nós pode ter lá a sua crise. Porque está passando um momento de vida, ou é adolescente, ou é recém-casado, ou é adulto, ou está desempregado, ou está na velhice. Cada um tem o seu momento. Essa crise individual pode ter a ver com aquelas questões todas da nossa organização social. Eu vim de uma origem humilde, eu vim de um grupo social discriminado, eu não tive oportunidade, ou eu já tive oportunidade e perdi. Enfim, tem toda essa dimensão pessoal da crise, não é? Mas tem também o momento histórico que nós estamos vivendo. E o momento histórico é um momento conturbado, em que o que está dominando a mente das pessoas, o que está imperando nesse mundão, são coisas tenebrosas. O mundão está sem rumo, as pessoas estão sem direção, as maluquices se sucedem cada vez maiores, e vocês não vão se surpreender quando virem coisas cada vez mais cabeludas aparecendo, não é? Não é só porque é profecia bíblica, não, é porque está aí mesmo, não é? Está acontecendo mesmo, está profetizado porque está acontecendo e vai acontecer, não é? Mas tem esperança. A mensagem do Evangelho é a mesma, pode ser e precisa ser atualizada nesse contexto, entendermos o que hoje significa ser cristão. Vai significar sempre assumir uma postura de contracultura, precisamos ter coragem para isso. Os nossos antepassados tiveram, e nós, os jovens de hoje, vão ter essa coragem, aproveitar o que tem de bom nesse mundo aí. Tem coisa boa, não é? A liberdade que hoje se tem, a oportunidade que hoje se tem, o acesso ao estudo, ao emprego, ao trabalho, a ascensão social, tudo bem, mas colocar isso tudo na mão de Deus, com essa proposta de um novo desafio de vida, uma nova proposta de vida, uma vida que espelhe os valores do reino e não repitam as maluquices que o mundo está trazendo aí na moda. Nós não vivemos pela moda, não é? Vivemos pela palavra de Deus. E Deus nos abençoe. O pastor ia falar? Pode ser. Precisamos estar dispostos até a isso. Se for preciso, pagar o preço. Nós estamos, eu tenho pensado isso, irmãos, que para sermos honestos com o Evangelho, nós vamos passar por uma época de sacrifício, de martírio. Nós precisamos voltar, ou talvez precisemos até, né? Dá até arrepio falar, né? Mas talvez seja inevitável para nós passarmos por uma época de martírio, perseguição e martírio, porque esse mundo pós-moderno não vai aceitar uma proposta diferente. Vale tudo, menos dizer que não pode ser desse jeito. Exatamente. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo, mas vamos seguir com a mesma fé que sempre sustentou os crentes em Senhor Jesus, não é? Vamos ser sal e luz, como sempre fomos desafiados a ser, não é? E que Deus nos abençoe. O irmão ia falar? Acho que...
perdendo a cabeça. Não, eu acredito demais. Eu acredito que nós temos sido comunidades do reino, às vezes ainda tímidas, às vezes muito infiltradas pelo mundão, às vezes muito contaminadas pelo mundão. Precisamos ter consciência disso, depurar. Tem muita coisa que é dessa cultura pós-moderna que está entrando, que nós estamos assumindo na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, nas nossas famílias, não é? Mas eu continuo acreditando. Eu acho que tem esperança. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de esperança. Continuamos acreditando, mesmo porque esse Jesus já é vitorioso. Isso tudo é estertores do mal. Numa linguagem bíblica, o que nós estamos vendo são estertores do mal, não é? Já desespero do nosso arqui-inimigo, não é? Desespero, porque a vitória de Jesus já está consumada. É questão de mais dia, menos dia. Está dando chance ainda de alguém, de nós ainda ir lá buscar alguns, não é isso? A esperança está aí, glória a Deus, não é ilusório, é real. Isso tem sustentado os nossos antepassados e é o que nos sustenta hoje, não é? E que eu quero ver sustentando vocês, jovens, crianças que estão crescendo nesse mundão, mas que estão tendo esse privilégio de ouvir uma outra coisa diferente. Não estão vendo só maluquice na internet, no Facebook, não estão ouvindo só os professores malucos que estão aí falando bobagem a toda hora nos colégios, na faculdade, mas vocês estão ouvindo coisas diferentes. Glória a Deus. Tem esperança, claro. A vitória de Jesus é certa, não é? Acho que o irmão ia falar alguma coisa? Não. Então, a irmã que vai falar. Sinais do Evangelho para esse mundo. Nós somos os mensageiros para esse mundo. Estar nele, não se contaminar e poder levar uma mensagem a esse mundo, né? Esse é o nosso desafio como pessoas e como comunidades. Deus permita que a gente dê conta. Obrigado. Então quero que orem até amanhã. Vamos falar por uma cultura, por um contexto diferente. Falar na igreja é uma coisa, falar na associação médica é outra coisa. Pessoas que têm uma mentalidade humanista, não têm princípios religiosos, cristãos, podem ser até pessoas boas. Eu acredito que tem muita gente boa aí no mundão, mas que não tem esse discernimento espiritual, não é? Esse é o desafio. Eu peço que os irmãos orem também pelo grande desafio de falar para os missionários da Missão Caiuá amanhã de manhã. Meu Deus, estou arrepiado com esse compromisso. Só por Deus, né? Obrigado. Ok, irmãos, foi muito bom que ouvir essa palestra com o Dr. Uriel. E quero pedir a cada um aí que esteja orando por ele, esses dois grandes desafios que ele ainda tem amanhã pela frente. Falar de manhã às 9 horas, não é isso? Lá na Missão Caiuá, aos missionários da missão, e à noite aos médicos lá na Associação Médica. E no domingo de manhã ele vai estar falando para nós aqui na Escola Dominical sobre o assunto da ansiedade e da depressão relacionado com a fé cristã. Então, no meio da crise, sempre
a esperança, né? Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Desde já, doutor Uriel já receba a nossa gratidão pela estada aqui conosco. Vamos orar ao Senhor agradecidos. Ó Deus, nós agradecemos o Teu nome nesta hora. Foi tão, ó Deus, precioso para nós ouvirmos o que nós ouvimos aqui nesta noite, ao mesmo tempo tão desafiador para nós. Sabemos, ó Deus, que o Evangelho sempre foi revolucionário no mundo, porque sempre se apresentou como uma contracultura ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. Ao mesmo tempo, ó Deus, o Senhor nos coloca neste mundo como porta-vozes de uma grande salvação, mas não apenas como porta-vozes, também como testemunhas. Testemunhas porque o mundo pode olhar para pessoas que o Senhor salvou e tem salvado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que aguce no coração de cada um a esperança de que também pode encontrar no Senhor a salvação, a solução para a sua vida, para a sua história. Obrigado, ó Deus, pela vida do nosso irmão Uriel. Agradecemos pela disposição dele de vir até aqui e estar conosco este fim de semana. Colocamos a vida dele diante do Senhor e debaixo dos Teus cuidados, de total submissão ao Senhor, para as tarefas que Ele tem amanhã entre nós, na Missão Caiuá, à noite na Associação Médica. Deus, nós colocamos a vida dele sob os Teus cuidados, rogamos por ele, clamamos ao Senhor que use o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos. Bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele. Confirma no nosso coração e traga alerta à nossa alma, à nossa consciência cristã, de que nós estamos vivendo um caos da pós-modernidade. Vivemos em um mundo em transição e crise. Ó Deus, as pessoas procuram um sentido para a vida, e que o Evangelho possa ser a grande proposta, como tem sido ao longo da história humana, a grande proposta para esta crise humana. Dá-nos sabedoria e graça para apresentarmos o Evangelho aos ouvidos do homem neste tempo. Rogamos assim ao Senhor e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está aqui encerrado. Amanhã então nós temos esses compromissos.